A distribuição feita pelos partidos da verba pública de campanha não cumpre a regra de divisão proporcional entre homens e mulheres, negros e brancos. A prestação de contas parcial dos candidatos entregue à Justiça Eleitoral mostra que, apesar de pretos e pardos somarem 60% do total de candidatos, eles receberam cerca de 40% da verba dos fundos. Os autodeclarados brancos reúnem 60% do dinheiro, apesar de representarem 48% dos candidatos. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os partidos devem dividir o dinheiro público de campanha de forma proporcional ao número de candidatos negros e brancos. E apesar da legislação determinar desde 2018 a distribuição dos recursos às mulheres na proporção das candidaturas lançadas, a maior parte das siglas também não cumpriu essa regra. E, na média, os homens foram beneficiados de 73% do dinheiro. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo. Muito boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde, Marcelo Matos. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Sempre também um prazer falar com o senhor. E essa questão da proporcionalidade em relação a mulheres e homens negros, brancos, nós já conversamos. Isso veio em cima da hora, de fato, uma decisão do Supremo, e está acontecendo aquilo que o senhor já esperava, né? Essa é uma reclamação que os partidos fizeram essa semana para o ministro Barroso, inclusive, né, numa conferência, uma reunião virtual, que como essa regra veio muito em cima da hora, não deu tempo para eles se prepararem. Mas é importante, Marcelo Matos, observar que essa é uma prestação de contas parcial. Então, é uma primeira parcial, os partidos têm ainda tempo para se ajustarem até a prestação de contas final. Então, se está faltando um pouquinho, você falou em 73% do gasto dos homens, quer dizer, dá para, então seria 27% para as mulheres, então dá para chegar no número certo, que é no mínimo 30%, entre homens e mulheres, né? E depois dividir proporcionalmente entre candidaturas brancas e negras. Sem dúvida. No começo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, inclusive à época, né, o ministro Bebiano, toda aquela polêmica envolvendo candidaturas laranja de mulheres. Doutor Rola, no caso, as mulheres hoje, qual que é o percentual obrigatório para que os partidos lancem as candidaturas femininas? Diz a lei, Marcelo, no mínimo 30% para cada um dos sexos. Então, se a gente quiser raciocinar dessa maneira, no mínimo 30% para as mulheres. E o problema é em relação à distribuição de verbas, né? Esse assunto, inclusive, está sendo investigado lá em Minas Gerais. Há denúncias, inclusive, em relação ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o chamado Laranjal lá das mulheres de Minas Gerais. Não é isso, doutor Rolo? Isso foi em relação às eleições de 2018, então essas ações ainda estão em andamento, né? As investigações ainda continuam, mas esses dados que você mencionou agora já são das eleições de 2020. Eu acho que mostram um avanço, mostram pelo menos uma verdadeira intenção de fazer o que é certo. E aí vamos entrar também nas possibilidades de fraude, né? Que é contabilmente direcionar no mínimo 30% para as mulheres, dentro dos 30% das mulheres também, proporcionalmente às candidaturas das mulheres negras e das mulheres brancas, mas isso só ser feito de forma contábil, de forma burocrática. Na prática também o dinheiro tem que ser usado nessas candidaturas. E aí que entra a importância da prestação de contas, as notas fiscais, os gastos, as despesas, tem que revelar justamente esse mínimo obrigatório da lei e do julgamento do STF. A pandemia afetou a grande parte dos brasileiros, né, doutor Rolo, mas não afetou aí o fundo partidário, ninguém mexeu nesse fundo, não houve consenso algum para haver mudança, e na prática é um financiamento público de campanha, né? A maior parte, sim, com certeza. Nós podemos arredondar um pouco o número, a gente fala em 2 bilhões de reais para o Fundo Especial de Campanha e mais 1 bilhão de reais para o Fundo Eleitoral. Dá um total de 3 bilhões, esse dinheiro é dinheiro público, dinheiro de orçamento, dinheiro que pode ser aplicado em outras
áreas, né, outras necessidades, mas a lei diz que a gente tem que dedicar um pouco desse dinheiro, destinar, né, esse dinheiro para as campanhas eleitorais, é uma maneira de fazer democracia. Isso é uma coisa que a gente já falou, Marcelo, em outras oportunidades. A sociedade tem que decidir se vale a pena retirar do dinheiro público estes valores, que não são valores pequenos, ou se, de uma vez por todas, deixar que cada candidato corra atrás do seu financiamento, e aí com dinheiro privado. E aí, quando a gente fala de dinheiro privado, a gente entra na história da corrupção, entra na história de compra de candidato, que a gente viu aí na Lava Jato e em outras situações. Então, a sociedade tem que decidir qual é a melhor opção e investir nessa melhor opção e nos mecanismos de controle, nos mecanismos de fiscalização. E quem fizer coisa errada tem que perder o mandato, tem que ser cassado, qualquer que sejam as formas que a sociedade escolher. Voltando àquela questão inicial, né, justamente essa distribuição, como o senhor falou, o relatório ainda é parcial, de qualquer forma, então, os partidos precisam se adequar, senão poderá haver restrições sérias, inclusive, em relação até candidatos que foram eleitos. Exatamente. Então, na prestação final, todos os partidos têm que atingir aquele mínimo, inclusive em relação às candidaturas negras e brancas é fácil, porque quando os pedidos de registro foram feitos, o próprio sistema identifica, né? O candidato se identifica entre negro, branco, pardo, então isso é matemática, né? O próprio sistema confere os valores. E quem não cumprir esses valores mínimos vai ter as suas contas rejeitadas. Fala-se, inclusive, como é uma coisa nova, o STF decidiu isso em outubro, né, o mês passado, fala-se na possibilidade, inclusive, de cassação da chapa. E aí a cassação da chapa, que não aplicou corretamente o dinheiro do fundo partidário e do fundo de campanha, né, os dois fundos, se cassar a chapa, pode cassar, inclusive, candidatos eleitos, como você menciona. Então, há uma possibilidade de uma punição muito grave, muito séria, e eu acho que é assim que tem que ser, né? Tem que fazer a coisa da maneira correta, quem não fizer tem que ser punido. Então, é bom que os partidos aproveitem esses últimos dias, né? Faltam aí praticamente 15 dias para se adequar a esses mínimos exigidos para aplicação de cada segmento social. Essa prestação de contas terá que ser colocada para a Justiça Eleitoral antes do primeiro turno ou pós primeiro turno, doutor Rolo? Não, depois, agora, a parcial foi a semana passada, né, finalzinho de outubro, e a prestação de contas final já é depois do primeiro turno. Né? E quando houver segundo turno, onde houver, a eleição só majoritária, depois do segundo turno. Mas tudo isso é online, tudo isso é acessível a qualquer um, qualquer eleitor, qualquer cidadão. Então, é muito fácil conferir isso, é muito fácil ir atrás e cobrar que as providências sejam tomadas para quem fez coisa errada. Hoje o ministro Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma alusão que estamos preparados para uma verdadeira guerra. Como é que o senhor avalia esse ambiente de tensão em relação às eleições, de fake news, até agora, né, a própria pandemia que prejudica muito a campanha? Como é que o senhor avalia esse ambiente que estamos vivendo aí nessas eleições municipais? Olha, Marcelo, minha visão é um pouquinho diferente do ministro Barroso, até porque a gente tem uma visão mais regionalizada. Eu vejo uma campanha mais fria, justamente porque a pandemia acabou atrapalhando muitas formas, aquele corpo a corpo, né? E fazer passeata na rua, carreata, tem estados, inclusive, que já estão restringindo fazer comícios, reuniões com muita gente, isso ficou atrapalhado pela pandemia, né? Então, eu vejo uma campanha um pouco mais fria. Aí também, no mesmo sentido, um pouco mais de desinteresse do eleitor. O eleitor está preocupado com a doença, com as fatalidades, o eleitor está preocupado com a sua saúde, saúde da sua família e com a sua renda, com o seu emprego, com a diminuição de renda. Então, está deixando a eleição em segundo plano. Não é o ideal, mas é lógico que está todo mundo preocupado com o que é mais importante, que é a vida, que é a saúde. Não é o ideal deixar a eleição para segundo plano, mas me parece que é o que está acontecendo na prática. Fora alguns atos de violência que a gente tem visto, e aí os números concretos mostram até que houve um aumento da violência, candidatos que são mortos simplesmente, são assassinados por disputas regionais, disputas locais, mas pelo menos no grosso, no geral, eu estou vendo uma campanha um pouco mais morna, uma campanha um pouco mais fria. E a gente também já falou disso, Marcelo, a campanha acabou migrando para as redes sociais, aí entram as fake news que você mencionou, mas ao migrar para as redes sociais também diminui um pouco do embate físico, né? Do embate na rua, olho no olho.
traz o embate para as fake news, traz o embate para as redes sociais. Isso sim a gente pode falar que houve um incremento, um aumento, mas aquele embate físico, me parece que fora os casos pontuais que a Jovem Pan sempre noticia, né, eu acho que a campanha ficou um pouco mais fria, o que é uma tristeza. Doutor Rolo, tenho ouvido de muitas pessoas o receio em votar. A última eleição nós tivemos filas, evidentemente, sempre isso acontece, e as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não vou ficar na fila, não vou votar. Há uma simplicidade hoje, até a quitação eleitoral em relação à internet. De fato, essa abstenção, o fato de não ir votar, como é que o senhor avalia? Acho que teremos aí um índice recorde, né? Tudo indica que sim, Marcelo. Aí eu me lembro do ministro Barroso ter mencionado em algumas das entrevistas que ele tem dado que é um receio da Justiça Eleitoral esse aumento da abstenção por medo, e é o que a gente está falando agora, né? O eleitor vai ter medo de ficar doente e de levar a doença para sua casa, então prefere não ir votar. E entra esse elemento que você mencionou também, Marcelo. Há uma facilidade, há uma facilitação para a justificativa do eleitor que não for. Então, juntando tudo isso, juntando medo, receio, apesar da Justiça Eleitoral garantir todas as formas, né, de não deixar o eleitor ficar doente, quer dizer, vai manter o distanciamento social, uso de máscara obrigatório, álcool gel à disposição, não vai ter, o mesário não vai colocar a mão no meu documento fisicamente, né? Depois que digitar o número na urna, vai ter álcool gel para limpar a mão, quer dizer, então a Justiça Eleitoral está garantindo, e para os mesários que vão trabalhar também, garantindo todas as maneiras e os mecanismos de controle, né, do vírus, da disseminação do vírus, com auxílio de técnicos médicos, né, pessoas especializadas. Apesar disso, vai ter muita gente que vai preferir ficar em casa, e eu acho que a abstenção vai ser maior do que tem sido historicamente, e também porque vai ser mais fácil justificar. Agora, vamos lembrar, isso é importante, a prestação de serviço que a Jovem Pan sempre faz. A justificativa para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral vai ser feita no dia da eleição, através do aplicativo e-Título, mas só para quem está fora do domicílio. Até porque o e-Título vai juntar, né, as modernidades, né, da internet com um geolocalizador. Então, o e-Título vai saber exatamente onde fisicamente o eleitor está. Então, se o eleitor vota em São Paulo e for usar o e-Título para justificar dizendo que ele está em Santos, por exemplo, o geolocalizador vai saber que essa informação está incorreta e não vai autorizar. Então, para quem não está no seu domicílio eleitoral, vai fazer a justificativa, a ausência, no dia da eleição, através do e-Título. Os demais vão fazer essa justificativa de forma mais fácil, mas a partir do dia seguinte. Voltando à prestação de contas, doutor Rolo, como é que funciona? Então a gente observa o seguinte, como o senhor disse, né, há um certo razoável e importante desinteresse em relação à política. A gente espera que muitas pessoas boas vão para a política, mas de fato muitas têm total aversão, não quero saber disso de jeito nenhum. Então na hora que vai formar uma chapa, tem que ter, agora nós temos aí esses limites, mulher, tem a questão também envolvendo raça, tal. Como é que o partido faz? Aí, de repente, a mulher é candidata, ela vai receber um montante de dinheiro, ela vai ter que declarar para o partido o que ela fez. Como é que funciona isso? Ou então a gente sabe que de repente a pessoa vai ser candidata, vai querer ficar com aquele dinheiro realmente para pôr no bolso. Como é que funciona dentro do partido toda essa adequação? Justamente é nesse momento que abre-se a porta para fraudes e corrupção, né, Marcelo? Porque, vamos lembrar, embora a lei fale 30% mínimo para cada sexo, o normal é que a gente diga 30% das mulheres. Então, de cada 10 candidatos, 7 vão ser homens, 3 vão ser mulheres. E, às vezes, o partido não acha esse número de candidatas mulheres lá no município, já que a gente está falando de eleição municipal. Não acha, porque não consegue naquele município 3 mulheres que queiram ser candidatas. E aí o que o partido faz? Como tem que cumprir a cota, é obrigatória, uma exigência da lei, o partido acaba arrumando mulher laranja, como você mencionou. Acaba arrumando mulher que não está interessada em política ou não quer ser candidata, mas tem que colocar o nome, ou tem que emprestar o seu nome, ou deixar o seu nome ser usado, né? Para cumprir essa cota, porque senão, é lógico que a lei permite, se eu não conseguir dos 10 candidatos, 7 homens e 7 mulheres, se eu conseguir menos mulheres, então eu tenho que fazer a proporção ao inverso para os homens. Então, se eu conseguir só 2 mulheres, eu vou ter que lançar menos homens, não poderia lançar 7 homens nessa conta rápida que nós fizemos. E aí é que aparecem as candidaturas mulheres. E a mesma coisa com dinheiro.
A prestação de contas, o dinheiro é depositado numa conta com o CNPJ de cada candidato, não é? Então, não tem como, pelo menos, né, numa prestação de contas honesta, correta, então não tem como fugir disso. O partido vai mandar o dinheiro na conta, então isso é via sistema bancário, e a partir do dinheiro recebido, a candidata vai gastar. Sempre com comprovantes, ou recibos, ou contratos, né, se é contratação de militância, aluguel de carro, e principalmente, né, notas fiscais, se é serviço, prestação de serviço, gráfica, que é um assunto que preocupa sempre, né, porque eu posso declarar que gastei R$10.000 na gráfica e de repente é uma gráfica fantasma e o dinheiro foi usado justamente para ser objeto de corrupção. Então, isso tudo é feito online no sistema que está à disposição lá na Justiça Eleitoral, no site da Justiça Eleitoral, de forma obrigatória. Inclusive tem prazo, Marcelo, 72 horas a partir do gasto, esse gasto tem que ser em até 72, né? Esse gasto tem que ser informado lá nessa prestação de contas. Então, qualquer um pode acessar, qualquer um pode ver e saber exatamente da onde veio o dinheiro, né? Se foi do Partido Nacional, do Partido Estadual, às vezes do órgão municipal, se houve doação do próprio candidato, está tudo lá. E, principalmente, onde eu gastei, quanto eu gastei e onde eu gastei. Está tudo lá transparente para depois ser auditado e, no final da eleição, a Justiça Eleitoral julgar se as contas são aprovadas ou são rejeitadas. Nós agradecemos a participação do advogado Alberto Luiz Rolo, conversando conosco aí sobre as eleições. Está chegando a hora, praticamente 2 semanas para o primeiro turno. Doutor Rolo, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Marcelo. Bom trabalho para vocês e, mais uma vez, um abraço para os amigos da Jovem Pan.